Boa tarde, queridos. Muito boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Nós estamos começando a live de hoje. A live de hoje vai ser agora ao meio-dia. Hoje nós não vamos ter live à noite. Vai ser essa aqui. Agora ao meio-dia. Peraí, tava vendo a live de ontem. A live de ontem vai continuar lá disponível. Fica aqui. Assiste a de hoje agora, ao vivo. Participa com a gente. E aí a outra vai estar lá disponível. Assim que você terminar, você emenda. Tá bom? Essa daqui também, tá? Todas as lives são gravadas, ficam disponíveis no Instagram, ficam disponíveis no YouTube, ficam disponíveis no Spotify. Por enquanto é só. Tá bom? Então você pode assistir aqui, você pode ouvir depois no Spotify também, se você quiser assistir no YouTube, etc. e tal. Tá bom? Nesse horário consigo ver de Portugal. Nós estamos com um público português maior hoje. Tem alguns nomes que eu já reconheço aqui, ó. A Manuela, a Mariana, a Bia, tem alguns nomes que eu já reconheço de Portugal aqui participando conosco. Sejam muito bem-vindos também o pessoal de Portugal. Eu estou numa estrutura um pouquinho mais precária hoje, vocês vão ver o celular balançar de vez em quando. Mas dá certo, a gente conversa, tá bom? Eu não sei se deu para ler o texto de hoje do blog do Lar Montessori. Hoje pela manhã eu publiquei um texto no blog do Lar Montessori chamado A Força dos Pequenos, como crianças constroem adultos. E esse texto é o começo de uma sériezinha de textos, assim, vão vir alguns outros textos depois, falando sobre as leis que regem o desenvolvimento das crianças na visão da Montessori. E esse texto explorou duas dessas leis um pouquinho que eu gostaria de aprofundar um pouco mais com vocês. Pode ser? A gente, se vocês toparem, a gente conversa sobre isso. As duas leis que a gente explorou nesse texto de hoje, A Força dos Pequenos, foram a lei do máximo esforço e a lei da repetição. E, ó, tem gente acompanhando do carro. Vocês dirijam com cuidado, pelo amor de Deus, hein? Vocês não vão me usar como desculpa com o seguro depois, tá bom? Vocês dirijam com cuidado, tá certo? Não fica olhando pra minha cara, não. Deixa o celular jogado no banco do lado e você fica olhando pra frente, tá certo? Então tá bom, estamos combinados. De resto, ótimo, adoro ficar no banco do copiloto. Eu não dirijo, não gosto de dirigir, sei, mas não gosto. Então fico no banco do copiloto felizão conversando com você, tá bom? Mas não me deixa ali no painel da frente, não fica olhando pra mim, não. E aí nós vamos falar dessas duas leis que regem o desenvolvimento da criança. E a gente vai falar de mais leis depois, essas duas são as de hoje. A primeira é a do máximo esforço. E a lei do máximo esforço é uma coisa fenomenal, porque o adulto, quando escolhe o que vai fazer, o adulto quando faz coisas, a gente tenta economizar no esforço, né? Vamos combinar? Assim, eu tô fazendo um negócio aqui com vocês que é um exemplo maravilhoso dessa economia de esforço, assim. Eu tô conversando com vocês no Instagram, então essa live vai ficar gravada aqui. Ao mesmo tempo, eu estou com o computador gravando o áudio dessa conversa, porque depois o áudio vai para o Spotify. Se não, eu preciso pegar o áudio do Instagram, aí o áudio do Instagram eu preciso editar depois para melhorar a qualidade dele, para depois colocar lá no Spotify. Aí, para não precisar fazer esse processo todo, eu vou gravando o áudio numa qualidade mais alta enquanto a gente conversa aqui, depois eu já aproveito esse áudio e coloco no Spotify. Essa é a economia de esforço que o adulto faz, e a gente faz para tudo o tempo todo. Quando você escolhe pegar um carro e ir de carro em vez de ir de bicicleta, ou ir de ônibus em vez de ir a pé, né? Essas opções são opções de reduzir esforço. Quando você escolhe pegar um Uber em vez de pegar um ônibus, tudo isso é em nome da redução de esforço.
se você escolhe pedir comida pronta em vez de fazer a sua comida, ou até mesmo quando a gente faz a comida, mas a gente pega o macarrão já pronto ali no pacote, só precisa botar na água, em vez de você ir lá pegar farinha e ovo e sal e fazer o teu próprio macarrão e tal. A gente economiza esforço sempre que a gente pode. E é muito curioso que a gente não faz isso exatamente porque o esforço não dá prazer. Tem vários esforços que dão prazer. É ou não é? Pensa em alguns esforços na tua vida que deem prazer e me fala assim: eu gosto, por exemplo, de fazer exercício. Ou, eu gosto de cozinhar. Ou qualquer coisa assim. Me conta quais são os esforços que você faz. Eu gosto de tocar música, né? Tem esforços que nos dão prazer. Vai, me fala aí quais são. Se você está dirigindo, você não precisa falar não. Você tá isento, tá bom? Mas o resto me fala quais são esses esforços que te dão prazer. Carregar 30 sacolas do mercado de uma vez só, mesmo que os dedos gangrenem um pouco, né? Não é um esforço que dê prazer, foi antes, né? Mas é uma tentativa de poupar esforço, né? Fazer uma viagem só. Bordar me dá prazer. Aprender a tocar o ukulele sozinha. Eu comecei, eu desisti, agora eu vou encarar a sua mensagem como um recado do universo para voltar a tentar. O meu trabalho me dá prazer, né? Então, nós temos esforços que são prazerosos. Vamos contando aí, pessoal. Quem puder contar, conta. Pensa um pouco, às vezes não é rápido para a gente chegar nisso, só que se você pensar, isso vai nos ajudar em toda a conversa, vai te ajudar a entender o que a gente vai falar em seguida. Então pensa aí num esforço que te dá prazer e me fala. Se você estiver no YouTube, você bota em comentário, você interaja aí como você puder. Se você estiver vendo essa live gravada, escreva, porque o fato de você pensar e de você escrever segura esse pensamento que a gente vai usar já nessa conversa. Aprender novas línguas, então nós vamos manter esse pensamento na cabeça, só que separadinho aqui, nós vamos reservar este pensamento no comentário, na anotação aqui do lado, e agora nós vamos pensar na criança por um instante. A criança, ela acorda pela manhã e ela começa a se esforçar, né? Ela sobe e desce a escada 500 vezes, ela veste, desveste a roupa 500 vezes, ela lava a mão por meia hora, ela vai para a cozinha encher um copo d'água para beber o copo d'água, e aí ela enche o copo d'água e ela despeja na pia e enche o próximo copo d'água, porque ela descobriu que ela tem um prazer novo, que é encher o copo d'água para muito além de beber a água, né? Tem os dois prazeres. A criança descobre como é que descasca ovo, e aí ela tem vontade de descascar ovo o dia inteiro, só pelo prazer de descascar o ovo, né? Sem ter uma... Ela não tem uma receita para fazer, ela não vai comer todos aqueles ovos, não tem quem coma todos aqueles ovos necessariamente, mas ela tem um enorme prazer no ato de descascar os ovos, né? Essa criança que tem esse enorme prazer no esforço, que é todas elas, né? Elas têm prazeres diferentes, em esforços diferentes, em idades diferentes. Mas todas elas têm prazer no esforço. São parecidas com os artistas e com os esportistas e com os músicos, artistas de forma geral, né? Então, pensa, por exemplo, em um músico. Já te dei esse exemplo em outras lives, mas vou dar de novo porque ele é um bom exemplo, tá? Pensa em um músico que está com um violão na mão e ele está treinando dedilhar um trecho de uma música, né? E ele dedilha e fica mais ou menos. Aí ele dedilha de novo e fica mais ou menos. Aí ele dedilha de novo e fica um pouquinho melhor. Aí na quarta vez que ele faz, fica mais parecido com a música original. Aí lá pela 10ª vez que ele faz, fica bom o suficiente. Gabriel, você está sendo otimista. Eu sou músico e demora mais de 10 vezes. Ótimo, então lá pela 30ª vez que ele faz, fica parecido com a original. E aí, quando ele tem sucesso, quando ele chega num ponto em que ele consegue, ele para. Ele diz, bom, finalmente consegui, tá certo, deu, então chega agora. Não para. Ele treina mais umas tantas vezes depois de dominar. Faz sentido? Por quê?
Porque esse músico sabe, lá dentro dele, no coraçãozinho dele, ele sabe que ninguém é capaz de ensinar para ele como dedilhar aquela música. Ele sabe que por mais que alguém demonstre para ele como é que faz, a única chance que ele tem de aprender aquilo de verdade, de desenvolver aquilo de verdade, é aprendendo sozinho. É aprendendo pelo próprio esforço. Vamos contar de novo. Então vamos lá. Tem aquele esforço que você gosta de fazer, que já está anotado. Se você não anotou, anota agora. Vai lá aqui embaixo, ó, no comentário, bota. Se você está assistindo gravado, bota. Se você não quer comentar, por causa de qualquer razão, anota num pedaço de papel. Mas anota. Não fica só na tua cabeça. Escreve isso. Esse esforço que você gosta de fazer. Eu vou tomar um gole d'água enquanto você escreve em algum lugar. Esse esforço que você gosta de fazer. Aí, agora pensa em alguma coisa que você aprendeu ou rotineiramente aprende sozinho ou sozinha. Então, eu gosto de cozinhar. E rotineiramente, o que você aprende sozinho? A cozinhar. Rotineiramente, quando você gosta de tocar violão, por exemplo, e é um esforço que te dá prazer, e você toca violão com alguma constância, você aprende sozinha a tocar violão. Gabriel, mas eu tenho aula. Tudo bem, na aula você pode ter uma demonstração, na aula você pode ter uma orientação, mas o teu aprendizado de verdade de como tocar violão não vem na aula. Ele vem nas tuas horas sozinha, sozinho com o violão. Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo? Não é exatamente assim que a coisa funciona? Não é? Você talvez vá ali num curso de culinária para aprender a cozinhar e alguém demonstra para você, te dá uma orientação, te ensina o jeito certo de cortar tomate, todas essas coisas. Mas o teu aprendizado de verdade vem quando na tua casa você pega 12 tomates e você treina e corta um atrás do outro para fazer litros de molho de tomate, porque você precisa aprender a cortar o tomate. Não é verdade? Não é assim que funciona o aprendizado mais profundo, o aprendizado mais verdadeiro e o aprendizado mais gostoso? A Montessori chama esse jeito de aprender de autoeducação. É o tema de uma das aulas do curso O Poder da Criança, eu acho que da 9ª aula do Poder da Criança, uma aula comprida, longa, quase 1 hora de aula, para a gente entender o que é autoeducação. A gente passa por o que é criar um ambiente, o contexto de autoeducação, a gente fala de controle do erro, que é uma característica essencial para que a autoeducação possa acontecer, isolamento de dificuldade. A gente fala da autoeducação natural no desenvolvimento da criança e da autoeducação por causa do ambiente preparado pelo adulto e como é que se prepara um material, uma apresentação, uma atividade que conduza a autoeducação na vivência da criança. Eu acho que é isso, acho que é a 9ª aula. Se alguém por acaso tiver computador aberto e estiver inscrito no Poder da Criança e puder confirmar para mim, a aula se chama autoeducação. Acho que é a 9ª aula do nosso curso. Está no primeiro módulo, que é o módulo de introdução ao método Montessori. E nessa aula, uma das coisas que a gente fala é do esforço. Então agora a gente vai amarrar a tua anotação sobre o teu esforço, o que a gente comentou sobre o esforço da criança e o que a gente falou sobre o seu aprendizado. Essa criança se esforça o tempo todo porque existe um prazer, um envolvimento, um senso de propósito na ação em si, que vai além dos objetivos a serem atingidos com aquela ação. Assim, quando você está tocando violão, você não toca violão para que a música fique perfeita. Às vezes ela já tá, às vezes você já chegou no teu melhor, aquela música já tá super legal, você já tá tocando direitinho e você repete. Você repete se esforçando e prestando atenção
porque é gostoso, porque te faz bem, porque te melhora, porque te torna uma pessoa mais perfeita de alguma maneira. Você faz biscoito, eu adoro fazer biscoito. Você faz biscoito, por exemplo, não porque aquele biscoito vai ser premiado num concurso, não porque você vai ficar rica vendendo biscoito, não necessariamente porque você vai levar para uma festa da família e vai ser elogiada por todo mundo. Eu faço biscoito para descansar. Às vezes eu tô assim, a minha cabeça tá muito, eu paro tudo e falo, não, eu vou fazer biscoito. Chega. Deu. Dei assim 3 aulas, eu tô na minha segunda, né, hoje. E ainda tem mais uma à noite cumprida, talvez mais 2. E às vezes acaba um dia de muita aula e aí eu chego no final e falo, não, deu. Minha cabeça tá zuretinha. E aí eu vou pra cozinha, eu pego farinha, pego manteiga, pego açúcar e faço biscoito. Eu gosto de fazer biscoito amanteigado. E faço biscoito. É um jeito de descansar. Agora, envolve esforço? Envolve esforço. Eu preciso prestar muita atenção. Às vezes a manteiga está muito líquida por causa da temperatura. Às vezes a farinha não está legal. Às vezes está muito frio ou muito calor. Tudo isso afeta como vai ficar esse biscoito. Às vezes eu testo um açúcar mais de um jeito, um açúcar mais de outro. Um biscoito um pouco maior, um pouco mais fino, um pouco mais grosso. Às vezes eu faço cookie. Eu vou testando diferentes coisas e tudo isso é esforço. Só que é um esforço que revigora. Não é um esforço que cansa. E isso é o nosso aprendizado mais importante dessa live. Existe um esforço que cansa e existe um esforço que revigora. A criança até pode fazer os dois, mas o esforço que mais faz bem para o desenvolvimento da criança é o esforço que revigora. Quando a criança faz um esforço, que quando ela termina, ela está melhor, mais tranquila, mais feliz do que quando ela começou, esse tipo de esforço, em Montessori, a gente chama de trabalho. E às vezes essa palavra dá uma resistência, né? A gente fala, meu Deus, mas trabalho, a criança trabalhar. 2 ou 3 dias atrás foi o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil e o Gabriel está falando de trabalho. É justamente porque a gente precisa diferenciar o trabalho do adulto e o trabalho da criança. E a gente não pode impor à criança o trabalho do adulto, né? Então, por exemplo, criar produto, esse produto pode ser um vídeo para rede social, esse produto pode ser uma caixa de fósforo, esse produto pode ser qualquer coisa. Criar produto, criar coisas no mundo é o trabalho do adulto. Criar a si mesma é o trabalho da criança. O adulto trabalha para fora. O adulto trabalha para que o mundo exista. Certo? Então nós estamos aqui, por exemplo, eu estou trabalhando para fora. Eu estou trabalhando para que você aprenda mais Montessori. Eu estou trabalhando para que as suas crianças tenham circunstâncias de vida mais interessantes. Eu estou trabalhando para que o desenvolvimento das suas crianças possa ser o melhor possível. A Montessori diz para nós que progresso social é quando a geração seguinte é melhor do que a geração anterior. E esse é o meu trabalho. O meu trabalho é te dar as condições para que você faça o seu em seguida. Entendeu? E essas condições, né, essa live, o blog, o podcast, o curso do Poder da Criança, os cursos de material Montessori, eu passei um pedaço da manhã hoje reorganizando toda a página de cursos do lar, preparando aula, parará. Toda essa parte é trabalho para fora. Quando é que eu faço trabalho para dentro? Quando eu faço biscoitos, quando medito, quando faço exercício, quando toco um instrumento musical, quando leio uma coisa que me agrada, que me faz bem, que me revigora, né? Esse é o trabalho para dentro. E ele é diferente. Beleza? A criança faz só o trabalho para dentro. Por que a escola convencional dá tão errado quase o tempo todo? Porque ela exige da criança trabalho para fora. Eita, Gabriel, que agora você deu um nó nas nossas cabeças. Dei?
Essa era a ideia. Eu vou repetir a frase para você ver se eu dei o nó ou se você deixou escapar o nó. Eu falei, a criança só trabalha para dentro. Por que é que a escola convencional dá errado com tanta frequência? Porque ela exige que a criança trabalhe para fora o tempo todo. E aí, qual é a diferença entre, por exemplo, aprender alfabetização ou matemática do jeito que a escola convencional propõe, ou desenvolver a inteligência do jeito que a escola convencional propõe, e aprender alfabetização ou matemática ou desenvolver a inteligência do jeito que a escola Montessori propõe? E aí a gente vai tentar desfazer o nó, tá bom? A escola convencional, você vai aprender lá alfabetização, e aí ela faz a letrinha na lousa e você copia a letrinha no caderno. Ou então, se for uma escola um tiquinho mais moderna, vem no teu caderno a letrinha pontilhada e você pega o lápis e passa por cima da letrinha pontilhada. Quer dizer, você está produzindo o tempo todo. Você tem que produzir para fora. A letra tem que sair de você. A letra tem que aparecer num papel. Você tem que entregar alguma coisa. Aquilo tem que sair de você o tempo todo. Aí você é avaliado pelo que sai de você. Você é avaliado na prova, você é avaliado na lição de casa, você é avaliado na sua participação em aula. Então só aquilo que sai de você conta para a avaliação. Tá fazendo sentido? Eu espero que esteja fazendo. Vocês vão falando comigo, gente. Fazer a live à noite é mais legal por causa disso, porque as pessoas falam comigo. Na hora do almoço quase ninguém fala comigo e eu sou professor, sabe? Eu não gosto, eu não sou youtuber. Eu não gosto da coisa de ficar gravando e falando só pra câmera. Eu gosto de dialogar. Me contem se as coisas fazem sentido e tudo. Outro dia eu tava falando sobre isso com alguém, né? Eu falei pra pessoa, puxa, na minha vida inteira eu nunca pensei que eu ia me tornar um blogueirinho, cara. Nunca me preparei pra ideia de me tornar um blogueirinho. E a pessoa falou, Gabriel, eu não conheço ninguém mais distante de um blogueirinho do que você. Você tem um blog, Gabriel, mas você não é um blogueirinho. Eu falei, bom, é verdade, eu vou me consolar dessa maneira, né? Então também não me chamo de youtuber, nem de influencer, nem de etc e tal. Eu continuo sendo um pesquisador que usa essas ferramentas, tá bom? É inclusive por isso que o meu uso dessas ferramentas é muito precário, né? Tem a ver com tudo isso. Até meu filho disse que fazia sentido com 6 anos. É assim que nós queremos, a gente quer que eles entendam. A escola avalia a gente por aquilo que sai da gente, na escola convencional. Aí na escola Montessori, a gente começa entregando coisas para a criança. A gente começa pegando material e levando para a criança e colocando na frente dela. E nada precisa sair da criança. Nada precisa sair da criança naquele momento. Ela vai pegar aquele material e ela vai usar. E naquele uso ela vai fazer experimentações. E na experimentação ela está trazendo coisas para dentro. Conforme a criança experimenta, tenta usar o material, tem sucesso, tem fracasso, tem frustração, tem aprendizado, tananã, 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 tananã. O que está acontecendo com essa criança, esse uso que ela está fazendo desse material, não é botar para fora. Esse uso que ela está fazendo do material é que nem você tocando violão. O violão está fora de você, mas o uso que você faz do violão é interior. Você não tem que mostrar para ninguém. Ninguém tem que ver. Aí se você quiser que alguém veja, você mostra, né? Chama lá e diz, olha, eu aprendi uma música, ficou ótimo, vem ouvir. A criança também pode fazer isso. Ela pode dizer, olha, eu consegui montar aqui, vem ver. Ela pode. Quando ela está pronta para colocar para fora, ela chama e mostra. Mas antes, ela tem a chance de usar aqueles objetos que estão na frente dela quantas vezes ela quiser, repetidamente, e existe no objeto que está na frente dela. Esse objeto pode ser um material Montessori, pode ser uma atividade que você monte em casa. Existem naquele objeto as propriedades necessárias para a autoeducação.
que é o que a gente fala na aula do Poder da Criança que eu te falei agora há pouco. A gente também tem uma aula sobre autoeducação dentro do curso de material sensorial de Montessori. A gente fala sobre autoeducação no curso de matemática. A gente fala sobre autoeducação no curso de alfabetização. Autoeducação aparece em todos os cursos do Lar Montessori. No Poder da Criança, matemática, sensorial e alfabetização, nesses 4 aparece, porque a autoeducação é a base, é a explicação da Montessori para a base de por que o método Montessori dá certo. A gente aposta na força da criança, na capacidade da criança. Eu estou ficando repetitivo porque, sim, no poder da criança de aprender sozinho, de avançar pelos seus próprios esforços, né? Só consegui lembrar da professora chamando a gente na frente da turma, lá no quadro, para fazer a letrinha. Então, não só você coloca para fora, mas você coloca para fora num contexto de humilhação pública, né, gente? Não é verdade? Vamos, tá errado, não pode, né? Então, a gente fala assim, Montessori às vezes é muito individual, tal. Não é. Não é, as crianças fazem coisas juntas o tempo todo, porque querem. Elas chamam coleguinhas para trabalhar junto, elas se ajudam, uma ensina a outra, uma ajuda a outra. Não é individual nesse sentido. É que a coletividade em Montessori é livre. A criança trabalha junto quando tem vontade. Tem alguns esforços que ela precisa fazer sozinha, porque são esforços muito interiores, muito pessoais, que ela precisa se concentrar muito. E aí aquilo ela sente a necessidade, o desejo de fazer sozinha. Aí num outro momento tem um outro trabalho que às vezes é difícil demais ou às vezes é mais fácil e ela quer um colega. E aí ela chama o colega e diz, bora fazer junto, porque é muito difícil para mim, ou porque é muito grande, a gente divide. Ou então porque é muito divertido, pode ser legal, pode ser gostoso, pode ser interessante, então vamos fazer junto, né? E aí essa coletividade existe. Ainda assim, o trabalho é para dentro. Porque não é um trabalho para ser exposto, não é um trabalho para ser entregue, não é um trabalho pelo produto. Assim como quando a criança está lavando louça, lavando a mão, vamos pegar a mão, que é mais fácil ainda. Quando a criança está lavando a mão no banheiro, ela lava a mão não para que a mão fique limpa, mas pelo prazer de lavar a mão, porque ela gosta da água, ela gosta do sabão e tal. Do mesmo jeito, ela faz somas lá na área da matemática. Vocês viram minha aula contra truques na matemática? Quem viu? Faz um oi aqui. Quem assistiu a minha aula contra truques. Ela ainda está disponível gratuitamente, mas ela sai amanhã. Quem ainda viu essa aula, diz aqui embaixo assim, eu vi a aula dos truques e tudo. Se você não viu ainda, diga aqui. Ela está no curso de matemática, então se você está no curso de matemática, você tem tempo. Mas se você não está no curso de matemática, ela está disponível só até hoje à noite, assim. Então, se você viu, diga que você viu. Se você não viu, depois disso aqui você vai lá ver, tá bom? Essa aula contra truques matemáticos, na verdade, ela é contra uma forma de ensinar matemática que aposta só no produto. Se você fizer isso e isso, você vai chegar no resultado. Não queremos. O negócio não é fazer isso e chegar no resultado. O negócio é fazer isso e isso e entender dentro de mim o que é que eu estou fazendo. É fazer isso e o meu pensamento avança. É fazer isso e eu penso com mais clareza. Porque a matemática, gente, a calculadora faz. A matemática, o Excel faz. Eu não preciso de verdade, a rigor, no mundo que a gente vive hoje, eu não preciso que uma criança aprenda a fazer soma, ou multiplicação, ou divisão, ou subtração, ou potenciação, ou radiciação. Eu não preciso que ela aprenda a fazer nenhuma dessas coisas. Eu preciso que ela aprenda a pensar todas essas coisas. Isso faz uma enorme diferença. Não que ela aprenda a rabiscar o papel. Rabiscar o papel, o ChatGPT faz para ela. A gente não falou do GPT na segunda-feira? Ele faz conta e faz bem. Tem um pluginzinho agora que você coloca lá de um programinha de computador chamado Matemática, de uma empresa chamada Wolfram, que é um pessoal de programação que usa e tal. Se você pega o plugin do Wolfram e você bota dentro do ChatGPT, não existe sobre a Terra uma conta que ele não consiga fazer para você. Não existe, sabe?
Você fala qualquer coisa que você quiser, ele vai calcular para você melhor do que qualquer coisa calcularia. Então não é essa a dificuldade. Isso o computador vai fazer para a gente, vai fazer cada vez melhor. A dificuldade é o pensamento. É a gente conseguir imaginar a coisa de uma forma matemática. É a gente conseguir sonhar com um mundo de forma matemática. Eu vou dar um exemplo. Quando o Greenpeace, por exemplo, pensa assim, onde é que a gente vai fazer a nossa... Greenpeace é complicado, porque eles são polêmicos, talvez não seja o melhor exemplo. A WWF eu acho que é um exemplo melhor, né? Quando a WWF fala onde é que a gente vai fazer uma ação, qual é o lugar legal de fazer uma ação? Vamos fazer na frente do jornal tal, porque se a gente fizer na frente do jornal vai multiplicar mais o efeito da nossa ação, vai chegar a mais pessoas. Vamos tentar dar um jeito de chamar a atenção do youtuber tal, do influencer tal, porque ele tem uma rede de pessoas que se importam com o meio ambiente, a gente multiplica o efeito dessa ação. É mais interessante conseguir pensar em termos de multiplicação do que conseguir fazer a conta. Fazer a conta qualquer coisa faz agora. Para conseguir pensar a multiplicação, eu preciso saber fazer a conta. Mas não fazer a conta com os rabisquinhos do papel que a escola convencional ensina. Bota número aqui, vai muda para lá, puxa de lá. Isso não ajuda ninguém a pensar. Isso ajuda você a fazer conta. E você vai ser pior em conta do que o computador por toda a sua vida. Nunca vai chegar o dia em que você é melhor do que o computador para fazer conta. Nunca vai chegar esse dia. Mas, se você se desenvolver legal, você pode ser melhor do que o computador em pensar sobre qualquer coisa. Conta, linguagem, raciocínio lógico. Quando eu falo raciocínio lógico, eu estou falando do material sensorial. Toda vez que eu falo a inteligência lógica, o raciocínio lógico, eu estou falando do material sensorial. A função do material sensorial é desenvolver a inteligência, né? Então, se a gente permitir, e tudo isso a gente começou falando de esforço para a construção do ser humano. Se a gente permitir que a criança faça esforços significativos, ela consegue formar humanos melhores do que nós somos. Muito melhores. Entendeu? E às vezes nem é difícil, né, gente? Porque a gente olha pra gente mesmo no espelho e fala, bom, fazer um humano melhor do que isso não é lá um desafio. Mas sigamos e convenhamos. Essa criança pode criar uma humanidade melhor se ela for livre para fazer esforços significativos que ela não precise mostrar para os outros. Não é pelo resultado. Não é pelo resultado. É pela ação. É pelo desenvolvimento interior. Tá bom? Beleza? Então, as nossas lives são divididas em duas partes. A primeira parte sou eu dando aula, que foi isso que aconteceu agora. A segunda parte, a gente conversa. Então, eu quero a tua pergunta. E aí, a partir das tuas perguntas, eu vou dar a segunda parte dessa live para você. A gente fica junto aqui mais ou menos 1 hora sempre. Mas aí a segunda parte acontece a partir das perguntas de vocês. Meu filho está aqui dizendo oi, Gabriel, para a tela do celular. Oi e seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui. Aí é isso. Eu estou fazendo um esforço, gente, acho que vocês estão vendo, de voltar a produzir conteúdo gratuito para o Lar Montessori. Bastante, né? Eu me comprometi com vocês que eu faria isso. A gente teve um monte de curso novo esse ano, que foi aberto, que não está fechado, né? O curso de matemática, o de alfabetização continua, o de material sensorial, o poder da criança. É tudo novidade. E esses cursos, eles não vão deixar de existir, eles vão continuar ali, você pode fazer a sua inscrição. Eu só sugiro que você faça logo a sua inscrição no Poder da Criança. Os outros você pode fazer quando você quiser. Por que o Poder da Criança eu sugiro que você faça a sua inscrição logo? Porque ele vai mudar a vida da sua criança. Os outros, eles vão mudar pedaços específicos da vida da sua criança. Eles vão mudar o aprendizado da matemática, o raciocínio matemático, o aprendizado de alfabetização e o raciocínio linguístico, o desenvolvimento sensorial e o desenvolvimento de raciocínio lógico, pedaços específicos.
o poder da criança vai afetar a vida da sua criança inteira. Então, esse é um que eu tenho sugerido que vocês se inscrevam logo, não pelo prazo dele, que ele não tem, mas porque vai começar a fazer diferença na vida da tua criança a partir da primeira, segunda aula que você assistir do curso. A primeira aula é a apresentação, então é covardia. Mas a partir da segunda aula do curso começa a fazer diferença. Então é por isso que eu insisto tanto no poder da criança, porque muda. Tá bom? Então vamos lá ver as perguntas de vocês. E aí eu tô fazendo um esforço para produzir mais conteúdo gratuito, que é a minha contraparte, né? Eu não aguento, assim, fazer só o conteúdo pago, para mim não rola. Então, a minha forma de agradecer a vocês por toparem entrar comigo nessa é fazer a parte gratuita de tudo isso. Conseguimos desenvolver esse raciocínio lógico sem os materiais, com atividades diárias? Conseguem. A gente teve na live do mês passado, todo mês a gente tem live dentro dos cursos dos materiais, todo mês a gente tem live de dúvida, né? Na live do mês passado nós recebemos exatamente essa pergunta, se eu não estou enganado, mas eu acho que eu não estou não. E a gente consegue sim. A gente tem atividades de pareamento, atividades de sequenciação que ficam dentro da nossa vida diária, que entram junto com o dia a dia. Só que a gente precisa saber disso, a gente precisa perceber isso. Se a gente não enxerga isso, a gente não consegue oferecer. Tá lá, tá na nossa cozinha, tá na nossa varanda, tá no guarda-roupa, tá no mercado, tá lá. Mas se a gente não enxerga a lógica do material sensorial, fica muito mais difícil de oferecer essas coisas sem o material. Eu falo brincando, mas não é uma brincadeira, é a mais pura verdade, que você só consegue fazer Montessori muito bem sem o material depois que você conhece o material. Se você não conhece o material profundamente, fazer Montessori sem o material é mais difícil. Você tem muito mais barreiras para atravessar. Depois que você sabe o material, você consegue olhar para a vida e pensar: ah, aquela coisa também está aqui. E dá para a gente fazer com isso aqui. Então, por exemplo, dá para fazer pareamento de cor com meia em casa, né? Tem várias coisas que dá pra gente fazer. Se você conhece o material bem, e aí eu vou deixar a minha modéstia aqui do lado só um pouquinho, o curso de material sensorial do Lar Montessori é a melhor coisa de material sensorial que vocês vão encontrar hoje para fazer, assim. Ficou muito legal, ficou muito profundo, e eu vou pedir testemunhas, para vocês não me deixarem aqui abandonando minha modéstia sozinho. O pessoal que assistiu às aulas do material sensorial, não é profundo. E é profundo por um motivo. É profundo porque se você entender aquilo com profundidade, você consegue fazer até sem o material. Essa é a ideia. Tá bom? Então sim, dá certo. Mas se você entender o material, dá mais certo, mais fácil. Tá bom? Gabriel, você vai lançar mais curso novo esse ano? A minha cabeça é uma oficina de didática. Eu fico pensando em jeitos de fazer vocês entenderem as coisas. E quando eu crio um jeito novo, isso vira um curso. Eu não tenho plano de cursos novos esse ano, mas eu tenho plano de estudos esse ano. Então, a gente vai ter uma turma do curso de Montessori para adolescentes, mas ele não é novo. A gente vai ter estudos sobre 6 a 12, não é curso, mas a gente vai ter estudos sobre 6 a 12 anos. A gente vai ter... Fugiu da minha cabeça agora. Tem mais um que tá... Sim. A gente vai ter uma série de conversas sobre tecnologia na infância. Então a gente vai ter coisas. Mas eu não sei se são cursos exatamente. Mas eu não posso fazer essa promessa. Porque se eu pensar num curso legal, eu vou fazer. Tá bom? Se ele for alguma coisa que eu acho que pode adiantar a vida de vocês, ele aparece. Tá bom? Vários cursos morrem no meu caderno. Assim, no meu caderno tem dezenas de cursos que estão ali morrendo ou esperando a década correta, assim, esperando eu ficar competente o suficiente para poder dar o curso. Ele está anotadinho ali, roteirizado, esperando eu ficar competente o suficiente para o curso poder ser dado por mim. Entendeu? Meu filho não é meu maior desafio. As crianças não são meu maior desafio. Educar os adultos e ensinar os adultos sobre o dever de respeitar e acolher as crianças é meu maior desafio. Use abundantemente o que você precisar do Lar Montessori
Então pode pegar texto de blog, agora eu estou tentando escrever diariamente, que é para vocês terem bastante material, e estou tentando deixar os textos mais simples, pegar conteúdos complexos e abordar em textos mais curtos e mais simples, porque aí vocês conseguem entregar esses textos para mais pessoas que vão de fato ler e de fato usar isso de alguma maneira. Se ele fica muito longo, muito complexo, parágrafos grandes, que é o que eu gosto, eles normalmente não circulam abundantemente. Então, use tudo o que você precisar e a minha sugestão a mais, assim, se você é uma pessoa que lida com bastante público, estuda oratória. A sério. Assim, vai lá no YouTube, estuda oratória, vai lá na livraria e pega uns livros de oratória. Isso muda de verdade a forma como você fala com as pessoas. E tem texto no Lar Montessori sobre como falar de Montessori com os adultos, que também vai te ajudar. Tá bom? Me faz refletir sobre eu querer ensinar inglês para minha filha de 1 ano. Em uma aula sua, você questionou do porquê ensinar a língua. Me fez refletir. E eu percebi que para mim era só para me vangloriar. Normalmente é, viu, Cassia? Normalmente é. Quando a gente quer ensinar uma segunda língua para criança, é só porque a gente quer ficar mais feliz, né? Tem jeitos melhores de ajudar o desenvolvimento. Jeitos mais importantes de ajudar o desenvolvimento, de ajudar a fazer aflorar essa força que habita a criança, essa energia que habita a criança. Tem jeitos melhores de fazer isso do que tentar ensinar uma língua estrangeira muito cedo, né? Todos os cursos mais recentes do Lar vão nessa direção. O poder da criança, matemática, alfabetização, sensorial, são todos maneiras de ajudar o desenvolvimento. E todos são maneiras melhores do que o bilinguismo na primeira infância. Tá bom? O bilinguismo na infância é legal se ele é natural. Se ele é artificial, ele não é legal, não. Tenho essa dificuldade de pensamento com meu filho. Ele anda na escola convencional. Quando chega aos problemas, na resolução de problemas, vejo que ele tem dificuldade em perceber que contas fazer. Normalmente, isso não é um problema de matemática, Manuela. Eu trabalhei muitos anos com reforço, né? Reforço foi o meu trabalho durante toda a minha graduação. E uma parte do ensino médio eu também trabalhei com reforço. Normalmente, quando uma criança tem essa dificuldade não é matemática. Normalmente, quando a criança tem essa dificuldade é linguística. É uma dificuldade de leitura. Então, se você estiver lá... que idade tem teu filho? Eu estou supondo que ele é novinho. Se você estiver lá no curso de alfabetização, olha quando a gente chega nas definições, na última aula, nas últimas 2 aulas, acho que é na última aula, quando a gente chega nas definições e quando a gente chega em pareamentos de definições. É uma atividade que pode ajudar muito teu filho na interpretação, né? A gente também pode trabalhar com problemas dos mais simples aos mais complexos. A gente começa com problemas que envolvam só uma coisa e depois a gente adiciona 2 passos e 3 passos, mas sem achar que isso é uma questão matemática. A gente fez o problema que envolve uma coisa, ele fez uma soma, acertou a soma, então a gente pode ir para 2 coisas. Não é um problema matemático, é um problema linguístico. Então, você não faz inicialmente um problema para a criança que ela tem que fazer a soma, a subtração e a multiplicação. Você faz uma historinha. Fulano foi à feira, comprou laranja, voltando da feira ele encontrou o seu Joaquim na praça, deixou as laranjas num banquinho, se distraiu com a conversa com o seu Joaquim, voltou para casa e percebeu que estava sem as laranjas. Quando foi que João esqueceu as laranjas? Por que João esqueceu as laranjas? Isso vai ajudar mais essa criança a realizar as operações corretas nos problemas matemáticos do que insistir em mais problemas matemáticos. Porque o problema não é de matemática, é de pensamento a partir de uma historinha, de pensamento a partir de um texto. Então, a Montessori nos ajuda muito todo o currículo dela é baseado nisso, né? O currículo Montessori inteiro é baseado na ideia de que a gente faz preparação indireta. A gente vai construindo as habilidades da criança indiretamente, lá na frente elas se cruzam e a criança tem sucesso numa outra coisa. Então, você vai construindo as habilidades matemáticas, você vai construindo interpretação. Lá na frente isso se cruza. Como a escola não constrói nenhuma dessas 2 coisas, a escola não constrói nem direito à coisa das habilidades matemáticas, nem direito à coisa da interpretação. Quando chega lá na frente que tem que juntar os 2, a gente dá com os burros na água.
Mas se a gente construir os dois, dá tudo certinho lá na frente. A criança interpreta bonitinho, resolve o problema bonitinho, dá certo. Se para quem está no curso de alfabetização e no curso de matemática, tem um momento do curso de alfabetização que eu falo das definições, tem um momento do curso de matemática que eu falo de problema matemático, de resolução de problema. Essas duas coisas acontecem no mesmo momento do currículo, porque é a mesma etapa do desenvolvimento cognitivo da criança. Quando ela está pronta para parear definições, ela está ficando pronta para trabalhar pequenos problemas matemáticos. É a mesma etapa do desenvolvimento cognitivo que se cruza nas duas áreas. Tá bom? Seguimos. Ó, já fiz outros cursos de sensorial e o seu é o melhor que eu já vi. Né? Eu nem digo isso sobre tudo que eu faço na vida. Tem coisa que eu tenho que me esforçar muitíssimo para ficar médio, assim. Tem texto que eu faço, por exemplo, sobre assunto que para mim é difícil no limite. E é um esforço fazer. Mas o de sensorial eu vim refinando faz uns 7 anos até ele ficar desse jeito. Então eu tô contente pra caramba com o resultado. Vamos lá. Esse curso de material é para toda a faixa etária, 2 a 7, tranquilamente. O matemática dá até uns 9 anos de idade se seu filho estiver na escola convencional. Se ele estiver na escola Montessori, até 6, 7 anos de idade. Tá bom? O de alfabetização e o sensorial, de 2 a 6, 2 a 7 anos de idade. Tá? É denso mesmo e as relações que você fez com o mundo são bem legais. Fico feliz. Muito obrigado. Perguntei pelo curso de gramática se você faria esse ano ainda. Não sei. Curso de material demora muito para montar. Demora muito. Tem que montar, tem que planejar cada apresentação. É muito difícil fazer curso de material. Então eu não sei se ele nasce esse ano ainda. Eu já fiz 2 cursos de material novos esse ano. Eu não sei se eu topo outro ainda esse ano. Talvez ele venha ano que vem. Tá bom? O de gramática. Seis a 12 Ru. Gabriel, não encontrei o texto que trata sobre a criança que não quer tentar fazer as coisas sozinha. O título: Sobre Montessori e não ajudar crianças. É o título desse texto, sobre a criança que não quer fazer coisas sozinha. O título desse texto é Sobre Montessori e não ajudar crianças. 8 anos. Tá. 8 anos, aí você não vai usar o curso de sensorial, a criança já está muito grande. O curso de alfabetização, talvez ele já esteja plenamente alfabetizado e também não vale a pena, mas o de matemática vale. O de matemática ainda pode valer, tá bom? Dá uma olhada no currículo do de matemática se você tiver dúvida. Se qualquer um de vocês tiver dúvida sobre qualquer curso do Lar Montessori, me manda inbox contando a idade das crianças de vocês e a situação de vocês, perguntando se vale a pena, qual que vale a pena, se vale a pena isso, se não vale a pena aquilo, e eu respondo para vocês, tá bom? Se vale, se não vale, como é que você vai acabar usando o curso, porque às vezes, por exemplo, tem gente que trabalha com alfabetização de adolescente, no EJA, né? E vem me perguntar, Gabriel, vale a pena? Vale! Mas o uso que você vai fazer é totalmente diferente, e aí eu te dou uma direcionada no uso que você vai fazer por inbox, se você quiser, tá bom? Vale assim, porque eu já usei, entendeu? Eu usei essas coisas com crianças muito mais velhas do que a Montessori planejava, assim. Eu trabalhei com adolescente muito tempo e tal, só que o uso é diferente. Aí eu converso com você, tá bom? Quais pontos preciso me atentar para avaliar se a escola Montessori é boa no ensino fundamental? O que preciso observar na criança sobre habilidades adquiridas? Bom, quando você vai avaliar uma escola para qualquer idade, a primeira coisa que você olha são os olhos das crianças e dos adolescentes. Os olhos. É a primeira coisa que você olha. Se esses olhos brilham, se esses olhos têm alegria, se esses olhos têm interesse. É a primeira coisa que você olha. Se existe vida ali, se transborda vida. Se tiver vida ali, se as crianças estiverem felizes, estiverem animadas, não precisa estar em festa. A escola não é uma festa. A escola tem esforço, tem momentos de muita seriedade, de muita quietude. Mas você vê que naqueles olhos tem vida. Isso é a primeira coisa que você olha. A segunda coisa para ensino fundamental é se existe diálogo entre as crianças. Precisa haver. É uma idade de muito diálogo e precisa haver diálogo entre as crianças. A terceira coisa que você olha é se as crianças fazem pesquisa.
Se elas leem, se elas constroem conhecimento a partir de pesquisa ou se é a partir do professor. Se tiver muita aula, tem uma chance muito grande de não ser uma prática Montessori incrível. Se as crianças estiverem fazendo pesquisa, tem uma chance maior de ser um trabalho legal. E a quarta coisa que você pode olhar é o que a gente chama em Montessori de grandes trabalhos. Então, se as crianças têm liberdade nessa sala de fundamental para fazer trabalhos grandes ou se elas precisam passar o dia todo respondendo perguntinhas. Trabalho grande é a criança desenhar uma baleia em 4 cartolinas com as partes do corpo da baleia. Ou a criança fazer uma escultura de um castelo medieval com argila. Ou a criança fazer um cálculo que ocupa 500 folhas e que não leva a lugar nenhum, que ela só está fazendo aquele cálculo enorme. Por exemplo, tem uma atividade que a gente faz com as crianças que é como é que chama? A fatoração do alfabeto. A gente eleva o alfabeto ao quadrado. A vezes B, vezes C, vezes D, vezes E, vezes F, vezes G, vezes H, vezes I, elevado ao quadrado. E aí você faz a fatoração do alfabeto. Isso não leva a lugar nenhum, mas é um trabalho enorme que as crianças passam dias fazendo e que ensina a pensar. E a função dele não é o produto. Está entendendo o que eu estou dizendo? A função não é o produto. A função é o desenvolvimento do processo de pensamento. Então, olha essas 4 coisas, isso deve te dar um bom direcionamento. Tá bom? Muito obrigado, gente, pelas observações sobre o texto. Obrigado. Eu só quero agradecer a hora decente da live de hoje. A gente tem lives decentes e indecentes, gente. Público adulto, né? A gente tem lives decentes e indecentes. As lives decentes vão acontecer ao meio-dia, provavelmente. Às vezes pode variar. As indecentes vão acontecer às 10 horas da noite. Tá bom? Mas todas ficam gravadas. Tá? Tanto as decentes quanto as indecentes, todas ficam gravadas, as do meio-dia, às 10 da noite, e você pode assistir aqui pelo Instagram, lá pelo YouTube, ou ouvir pelo Spotify. O meu plano é que sempre a gente termine e a aula já vá para todos esses lugares, a live já vá para todos esses lugares. Então, a gente está terminando essa, eu falei para vocês, mostrei no começo, mas vou mostrar de novo. Enquanto a gente está conversando, eu estou gravando o áudio dessa conversa, porque aí a gente terminando eu já subo o áudio para o Spotify e esse vídeo vai em seguida para o YouTube. Tá bom? A live de ontem foi ótima, eu também achei. Eu sugiro que quem está aqui agora pegue a de ontem gravada e assista. Tá bom? Sempre vai ter 1 hora, então você pode se planejar para assistir gravado no horário que você quiser ou para ouvir gravado no horário que você quiser. Sempre vai ter assim, entre 50 minutos e 1h05, 1h10, a gente sempre fica nesse tempo, você pode se organizar para ouvir. Tá bom? E os textos eu planejo que sejam diários e tudo. Agora, sabe o que me ajuda? Agora que a gente já passou uma live inteira junto, eu posso pedir coisa para vocês, não posso? Tem um negócio que me ajuda muito, assim. E eu sei que uma parte disso eu preciso fazer acontecer, mas eu também posso pedir ajuda para vocês. Se vocês interagem, ajuda. Simples desse jeito. Então, assim, se você acha que esse tipo de conteúdo é legal, se você acha que esse tipo de live é legal e devia chegar em mais pessoas e tal, o Lar Montessori não é uma página enorme, tem 50 mil pessoas, porque eu estou fazendo isso faz 12, 13 anos. Então, a página é grande pelo acúmulo, por causa de década fazendo isso, assim. Mas ela não é uma página enorme, não é uma página com uma estratégia de marketing bem definida, infelizmente. Não é uma página que faça um investimento massivo em publicidade na rede social. Então, me ajuda enormemente se quando eu peço comentário você comenta. Porque aí o Instagram manda isso para mais pessoas, porque eles dizem, tem engajamento. Então, quando eu peço comentário, se você acha que tem que chegar em mais gente, comenta. Isso ajuda de verdade. Quando você pode curtir, por exemplo, mandar esses coraçõezinhos que deve ter aqui embaixo. Coraçãozinho, o Instagram gosta. Mas se você mandar fogueirinha, ele gosta mais. Se você mandar palminha, ele gosta mais. Por quê, Gabriel? Porque mostra que você se importa. Essas coisas fazem diferença. É ridículo, mas faz diferença. Então, se você varia os seus emojis, isso ajuda. Se você dá like no story, ajuda. Mas se você responder o story, ajuda 10 vezes mais. Sabe naquele campinho de comentário embaixo do story? Se você responder ali, eu olho as suas respostas. E eu curto as suas respostas. Eu leio todas as respostas dos stories do Lar Montessori. Então, se você mandar uma resposta, eu vou ler e você vai ajudar a chegar em muito mais gente do que chega. Isso que vocês estão fazendo agora. Muito obrigado.
Aí essa live chega em mais gente, mesmo a gravação dela. Porque o YouTube, o Instagram fala, ah, caramba, então é relevante, entendi. Aí, se você quiser, assim, fazer um esforço extra, eu vou pedir, né? Você faz se você puder. Se você quiser fazer um esforço extra, depois que essa live acabar, ela vai pro YouTube. Você não precisa assistir de novo, mas se você der um like lá, isso ajuda a live a chegar em mais pessoas. É um monte de coisa que é assim, sozinho eu posso fazer crescer, porque eu posso gastar dinheiro e empurrar com dinheiro para crescer. Mas se tiver a ajuda de vocês, a gente faz chegar em um monte de gente porque vocês gostaram da coisa, porque vocês acreditam na coisa. E aí chega em um monte de gente de um jeito que o Instagram e o YouTube gostam até mais, porque chega no que eles chamam de orgânico. Então, o teu comentário, a tua curtida, se você manda pra alguém, deve ter, tem um avião aqui, tá vendo? Eu não tô vendo a tela porque eu tô com o computador na minha frente. Mas tem um aviãozinho aqui do lado de papel, tá vendo? Se você clicar nesse aviãozinho de papel e compartilhar no Instagram, compartilhar, seguir o podcast, se inscrever no canal, essas coisas todas encaminham o conteúdo para mais pessoas, e quando você encaminha, quando você salva, a rede social fala, ah, então isso é importante, porque essa pessoa se deu o trabalho de mandar para os amigos, é uma coisa da qual essa pessoa se orgulha, então eu vou levar para mais pessoas. O Instagram, o YouTube, o Spotify, todas as redes têm todas essas variáveis. Então, se você acredita nesse conteúdo, se você acha que ele devia chegar a mais pessoas, que ele ajuda as pessoas, que ele te ajuda, e você puder fazer isso, ajuda pra caramba, assim. Ajuda muito. Tudo bem por vocês se eu pedir essas coisas sempre? Assim, eu não vou me tornar aquela pessoa desagradável que interrompe o raciocínio pra ficar pedindo essas coisas. Eu me comprometo a fazer isso ou em começos ou em finais. Mas se você fizer isso, ajuda muito. Então, eu vou pedir de vez em quando. Tá bom? Porque, sim... Porque eu acho que a gente devia estar chegando em mais gente. Eu acho que não tem motivo para Montessori não estar chegando em muito mais criança, muito mais adulto. A gente não está transformando muito mais casa, muito mais escola, muito mais rede, inclusive pública. Então, tá bom? Eu vou lembrar vocês de vez em quando. Meus queridos, muito obrigado por ficarem aqui durante o almoço todo de vocês. Obrigado pelas perguntas, muito mesmo, porque isso é o que faz a live ficar mais interessante. Do meu ponto de vista, a parte das perguntas é mais legal do que a parte da aula sem perguntas. Então, tá bom? Muito, muito obrigado, queridos. Um dia maravilhoso para vocês, uma tarde maravilhosa para vocês. Tem aluno que eu encontro hoje à noite, então para os alunos que eu encontro hoje à noite, até mais tarde. E, de toda maneira, a gente se encontra no resto da semana nas próximas lives. Tá bom? Muito obrigado, queridos. Ótimo dia para vocês. Tchau.